Eu estou tão feliz de estar aqui na Farol. Eu confesso para vocês que vocês são meio doidinhos, né? Meio malucos, principalmente na pessoa do casal de pastores, que são profetas alinhados de Deus. O Jô e a Tawane não podem ser normal. Vocês não podem ser normal alugar um lugar desse. Vocês estão me ouvindo bem? E no início, quando eu vi os vídeos do trabalho que vocês tiveram aqui, eu ri sozinho, porque eu pensei, meu Deus, como é que vai ser uma igreja daquele lugar? E hoje eu vejo uma casa cheia do Espírito, sonhadora, construindo no Senhor um lugar que Ele tem paixão de estar. Isso é o que vale. Não é tijolo, né? A igreja não é tijolo. A igreja é nós, cara. E nessa noite a honra que me foi dada através do pastor desse lugar, um homem que eu admiro muito e respeito muito essa família. Nós vamos anunciar a palavra do Senhor Deus, e ela vai nos encorajar a ir para lugares mais altos. Quarta profética. Ninguém veio aqui passear, né? Amém? Ninguém está aqui passeando. Eu sou muito analítico, e uma das coisas que eu analiso é como se porta a igreja onde o Senhor governa. E quando eu vejo olhos fechados, mãos erguidas e lágrimas derramando, e principalmente de jovens, né, que nesse menino, nos dá esperança que Jesus está vindo e Ele vai buscar uma igreja saudável, apaixonada, desejosa, que não está nem aí para o que acontece com a esquerda, com a direita. Não é uma igreja mística, é uma igreja que depende das condições. A gente só quer Ele, só Ele. E quando Ele é desejado, Ele vem. Ele não suporta, Ele vem. Desde a gentileza que me receberam lá de fora, eu conheci alguns príncipes dessa casa e princesas. Conheci o chefe de cozinha e logo fiquei amigo dele. Eu sou bobo? Sou nada, né? Tá um cheirinho maravilhoso. Mas eu sei que o que me enche é que ele está aqui. Essa é a minha esperança. Tem tanto lugar bonito no Brasil e fora que ele não está. É mármore de cima e embaixo. É músicos, instrumentos de alto nível, mas ele não está. Pregadores de tudo que é escala, de escalão, e ele não está. Mas essa casa o Senhor está. Eu vou repetir, essa casa o Senhor está. E sabe por quê? Não é o território, é a sua herança, os seus filhos. É a fome dos seus filhos. É a fome dos seus filhos. Quando alguém o deseja, ele não resiste, ele vem. E aí não tem pecado, não tem desconfiança, não tem estrutura espiritual contrária que fica na frente, porque Deus, quando quer operar, acabou, meu amigo. Ele vem com o seu poder, ele toca, ele transforma o lugar. Olha o que ele fez com esse templo e o que vai fazer. Isso não é nada, vocês só começaram a arrumar o terreninho, só prepararam o caminho. Porque o que está para vir é grande. E eu começo na quarta profética liberando sobre esse lugar. Há perfume chegando no Senhor, há perfume. Os filhos que o adoram, está chegando o Senhor. A Bíblia diz que os apóstolos estavam no pórtico de Salomão, eles estavam orando juntos. Havia temor da sociedade por aqueles homens, porque os sinais aconteciam entre os santos. E o Espírito de Deus, vendo a verdade deles, acrescentava aqueles que eram para ser salvos. Eu vou liberar. Em pouco tempo, vocês vão ter que comprar cadeira.
4 entenderam. Em pouco tempo, vocês vão comprar cadeira. Eu não sei o que vão fazer. Eu vejo salas de treinamento cheias de pessoas. Mais do que uma igreja lotada de gente vazia de Deus, é homens alinhados com o propósito eterno, não olhando para si, mas através do que Ele fez em ti, tu reverberando em vidas. Esse é o propósito da igreja. E eu venho de Lajeado, do Rio Grande do Sul, somar as forças com os meus irmãos. Abre a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. O cenário que está montado hoje aqui é o mesmo cenário que Elias teve. Estava compartilhando com o El. Nós estávamos tomando um cafezinho e disse: cara, parece aquele cenário que Elias dizia para os incircuncisos: pode bater tambor a noite inteira, grita, canta para o Deus de vocês, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. E eles cantaram, gritaram, deram pirueta, duplo carpado, e não adiantou. E nós vamos levantar as pedras, botar no altar. E com simplicidade nós vamos chamar o Deus dos céus. E quando Ele toca, Ele toca. Ele transforma as trevas em luz. Ele abre porta onde não tem nem parede. Ele é especialista nisso. O título dessa mensagem é Apontando para a Eternidade. Assim são os filhos da luz. Nós, como filhos de Deus, temos que refletir o Cristo com a nossa vida. Muito mais do que os discursos, do que a movimentação e o serviço que Deus nos confiou, do que os dons que a gente usa para treinar os santos ao aperfeiçoamento e ao conhecimento de Deus. É a nossa vida refletindo Cristo. Diz assim as Escrituras: meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciei-vos o testemunho de Deus, e não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu estive convosco na fraqueza e no temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que palavra! Eu tomo esses minutos para falar sobre o apóstolo Paulo. Aliás, eu só sei pregar Paulo, porque Paulo, além de as mensagens dele são profundas, atuais, é um exemplo de vida no Senhor. Paulo, ele tinha tudo para ser um cara frustrado, tudo. Paulo, o desafio desse cara foi incrível. Ele, além de não ter uma Bíblia que nós temos hoje, que nos instrui, a bússola, hoje a gente se aperta um pouco, vai para as Escrituras, olha Paulo, olha os 4 evangelhos, olha o Antigo Testamento, a gente tem várias vielas de escape. Na época, Paulo estava escrevendo a história, Paulo estava abrindo o campo missionário, Paulo estava pregando o evangelho que foi anunciado a ele. E pasmem, Paulo pregou em lugares difíceis demais. O cara que teve um ministério de 23 anos, sendo esses 9 presos, mas a palavra dele nunca parou. Aprove Deus trancá-lo nas cadeias para as mensagens sair por cartas. E não eram cartas vazias, eram cheias de Deus, ao ponto de transformar o lugar aonde essas cartas chegavam. Paulo era perito em revolucionar os ambientes. E eu venho de um tempo para cá, eu não sei vocês, mas eu estou me desconstruindo.
eu estou me desconstruindo, eu estou me convertendo de novo. Depois de anos, pastores, voltar a se converter, voltar a ser criança, voltar a se sensibilizar com o acorde de uma guitarra, voltar a ler as escrituras e chorar, voltar a ter paixão de orar, e principalmente voltar a receber as instruções e as praticar dentro da minha casa, na minha família, na minha vida. Aliás, eu abençoo a Mônica, a Isabela, a Maria e a Clarinha. Elas estão em casa agora intercedendo, assim como grande parte de irmãos pelo Brasil estão intercedendo pela Farol hoje. Nós estamos construindo um lugar para o Senhor. A igreja está construindo um lugar para o Senhor. Vocês podem ter certeza, eu estava compartilhando com alguns irmãos, que aqueles que estão aguardando ansiosamente a vinda do Messias, eles não estão mais conseguindo ter uma vida de paz. Apesar de Cristo ser o príncipe da paz, Ele tem tirado a paz dos homens que vão herdar a salvação. Alguns não estão mais dormindo, outros não conseguem mais aguentar a sua vida pecaminosa. Quem se sente assim? Principalmente os velhos da fé. Tu já pensou Cristo depois de anos, tu servindo, Ele voltar a achar espaço em ti? Quanto crente está voltando a ser crente? Anos de fé, e Deus está trazendo de volta o coração de criança na presença. Quantos anos de fé, quantos dons, quanta habilidade, Ele está trazendo de volta corações quebrantados, apaixonados e voltando às práticas simples da vida cristã. E é isso que Paulo fez. Paulo, quando se converteu, ele veio de uma condição extremamente difícil. Ele era perseguidor de crente, gente. Um culto que nem hoje, se Paulo estivesse passando pela rua, nós estávamos lascados. E pasmem, os filhos das trevas estão trabalhando sem dó e sem piedade. Eles já não se escondem mais, eles estão mostrando a sua cara, eles estão dizendo a quem servem. E a igreja, ao invés de se agigantar, de saber quem é o Cristo a qual nós servimos, ela está com medo, porque o pecado se agiganta, a carne tem colocado nós em ruínas. Quem acredita no que eu estou falando aqui? O pecado que parece uma brincadeira, como o pecado tem força no arraial dos santos? E tem. Por falta de prudência, de paixão, a igreja perdeu lugar. A igreja começou a ser deixada dominar pelas vozes estranhas que estão dominando a terra. E nós, com armamento pesado ao nosso favor, nós não usamos, a gente fica intimidado dentro de cavernas, gritando: ó céus, ó terra, o que será de mim? Aí vem Paulo, ou melhor, antes de Paulo veio um menino maluco, chamado João Batista. 400 anos a terra estava sem Deus falar, e os cultos rolando, os louvores tocando, homens subindo as tribunas e pregando, e Deus não estava. Até que a voz veio a João Batista. Ele entendendo, ele se preparou para anunciar o caminho do Messias. E sabe qual é o nosso papel como igreja? Preparar o caminho para o Messias. Jesus está voltando. Eu vou repetir: o Rei está voltando. Aquele que foi criado todas as coisas, aquele que estabeleceu tudo, Ele veio em carne, deu a vida por nós. Ele está voltando, e não vem mais como um cordeirinho manso, Ele vem como um leão. Ele vem reivindicar o que é dele.
As canções têm anunciado que ruja o leão. E a igreja canta e os tambores batem. Mas sabe como se prepara o caminho para o Messias? Numa vida transformada pelo poder da palavra. E Deus está levantando um exército de pequenos, homens sem rosto, sem face, desafiando a si próprio, se juntando, cada um nas suas porções, no seu serviço, sem vaidade, um tocando, o outro limpando, o outro construindo, outro cozinhando, mas um respeitando o outro. Aí vem Paulo para a terra, dentro de uma cidade difícil. Corinto era difícil, uma cidade rica, imponente, uma cidade próspera, vaidosa. Paulo entrou dentro de Coríntios e liberou um novo discurso, liberou o reino de Deus e a sua justiça. Obviamente ele foi resistido, os irmãos estavam resistindo, e aí ele manda essa primeira carta alertando os irmãos: olha, meus irmãos, vocês ouviram um novo caminho, mas vocês estão brigando entre si, vocês são vaidosos. Cuidado, gente. E pasmem, muitos hoje em dia nem sabem o que significa o Messias, e estão dentro da igreja há anos. Os sinais do lado de fora estão marcando, estão preparando, o pano de fundo está pronto para anunciar aquele que vai, por um curto período, pensar em reinar na terra. Está tudo pronto. Os sinais da Bíblia estão se cumprindo na íntegra, e pasmem, os mais velhos na fé, não dá para acreditar que nós vamos ser a geração que vai ver tudo isso. Quando eu me converti, e aí o meu coração enche de alegria, eu me converti num tempo simples, que as igrejas eram quase de tábua, a maioria era de tabuinha. Sabe as igrejas das velhas do coque? As velhas do coque, lá eu estava. Elas se reuniam nas voltinhas, minha irmã. Mas ali elas começavam a orar na simplicidade delas. O Filho de Deus vinha na casa, os dons se manifestavam, gente era curada. Quantas vezes nós estávamos falando, eu e Rita, que agora está me assistindo, a esposa do meu saudoso pastor Isaías, orava, gente vomitava cabelo, bola de cabelo, caroço de batuque, câncer. E Deus continua sendo o mesmo. Por que hoje não acontece mais? Porque os homens se modernizaram. Hoje tudo é moderno, e nada contra a modernidade, mas é inadmissível o Senhor a qual professamos com os lábios, o amar, ser ultrapassado por um pedaço de plástico com vidro. É inadmissível isso. Hoje tem tempo para tudo, tem agenda para tudo. Aliás, nós não temos tempo para nada, porque o nosso tempo é todo ocupado. Aí queremos avivamento, mas que avivamento? Onde a única prioridade não é Deus, é tudo menos Ele. Que avivamento? Vocês estão comigo aqui? E Paulo insistentemente, quando mandava suas cartas, ele liberava as porções de instrução aos santos. Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus e tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Paulo entra em Roma. Paulo começa a liberar um novo decreto, um lugar que era um império impenetrável. Paulo entrou com o discurso do eterno. E sabe por que as coisas aconteciam quando Paulo falava? Porque a vida de Paulo refletia o seu discurso.
E hoje nós estamos vivendo o que diz a palavra no livro de Tito: os homens professam conhecer a Deus, mas as obras negam o seu nome. A mente está corrupta. A gente levanta as mãos, e aí engraçado que a igreja criou toda uma performance para sensibilizar o povo, para trazer mais pessoas, encher a casa. E aí o censo, que é uma casa cheia de Deus, cheia de pessoas, simboliza que Deus está na casa. Não tem nada disso, irmãos. O censo nunca foi um fator determinante para mostrar que Deus está no lugar. Vocês estão comigo aqui? Loucura, o que o evangelho faz é isso: vocês pegar um barracão desse e transformar numa casa de adoração. Isso é loucura. Que formosura tem um quadrado preto? Que formosura tem um quadrado preto? Um casarão preto. E quando vocês saírem daqui, vocês vão ver o que é formosura. Quem tem ouvidos, ouça. Deus vai, através da fome de vocês, permitir essa casa se encher mais, e mais, e mais. E assim como era no porãozinho, na igreja anterior, e ainda eu estava zombando que ela era tão aleluiada que ela tinha um quadrado dentro da casa. Era como se tivesse uma parte que ainda tirava espaço. Aí Deus trouxe aqui. Daqui a um pouco já não tem mais lugar. Aí Deus vai transformar. Ele vai transformar uma grande obra dentro de Campinas. Eu vou profetizar. Não limitem o Espírito. Não limite. Ele é capaz de surpreender até os pastores desse lugar. Aleluia. Eu vejo um campus, literalmente, um terreno muito grande. Quem conhece a igreja da cidade? Quem conhece? É estilo a igreja da cidade. É um lugar que tu entra, tem vários complexos. Aqui uma igreja, aqui uma escola, aqui um centro de treinamento, ali outra igreja. Eu profetizo que assim vai ser em pouco tempo. Eu não sei como Deus vai fazer, Ele que dá seu jeito. A casa é dele, Ele que se vira. Mas o que depende para isso acontecer? A fome dos filhos de Deus. Só isso. Vocês querem a cidade? Querem Campinas? Então produzam no secreto, que ninguém está vendo. Adentrem as recâmaras de adoração e oração. Abre as escrituras. Se apaixone pela oração. E que o discurso de vocês seja leal à vida de vocês do Pai. E aí sim, as tendas serão ampliadas. Eu quero acreditar que vai ser loucura o que Deus vai fazer. Hoje nós estamos batalhando para comprar um ar. E diga-se de passagem, nós estamos vivendo dias bem quentes, né? Quase um sol por pessoa. Eu já venho com meu lençol aqui para me secar. Mas eu estou vendo o Senhor gerar em nós um coração desejoso por Ele. Deus está fazendo algo maluco, cara. Deus está fazendo nós sermos egoístas. Nós não estamos mais olhando para o irmão da esquerda nem para a direita. Nós estamos erguendo as nossas mãos e desejando ser transformado pela poderosa mão de Deus. Já são alguns anos que eu caminho, e eu estou escrevendo um livro com o título Bem-vindo ao Nada. E esse livro é a reverberação de uma igreja que conquista. Quando chega no topo, ela vê que não conquistou nada. A única coisa que presta é a presença de Deus em nós. E Deus me deu em visão, e eu fiz a mão, e passei para algumas pessoas que sabem
fazer design. Sabe como é que vai ser a capa desse livro? Uma escada, um homem subindo sobre os degraus, e quando está no topo ele se depara uma imagem do espelho, e a imagem que reflete é um burro. Esse livro vai ser lançado em pouco tempo, porque muitos de nós foi iludido pela imagem do espelho. Os dons nos embriagaram, as conquistas nos deixaram vaidosos. Alguns começaram bem, mas como os Gálatas se perderam, não oram mais, não jejuam mais, não tem mais paixão pelas escrituras, olha os fardos carregados por meia dúzia, e é indiferente. Irmãos, tem uma obra para fazer, é claro que é difícil 2, 3 fazer, mas se todos botar a mão, ligeiro acontece. Tu não tem condições de dar um ar condicionado? Dá uma centésima parte, ajuda. Não deixa a irmã varrer sozinho, vem ajudar. Isso é caráter de Cristo em nós. Não fique beiçudinho, brabo se tu não tem oportunidade. Isso é o próprio Deus te ensinando. É o próprio Deus. Esse lugar aqui tem enganado centenas e milhares de pessoas, irmãos. Os lugares de destaque têm botado homens em ruínas, homens que tinham uma palavra de destino grande, mas se perderam no caminho. Ou nós achamos que enganamos o Senhor? Quem aqui engana Deus? Hã? Quem de nós engana o Cordeiro? Ele sabe como tu deita, Ele sabe como tu levanta, Ele conhece o teu dia. Por isso eu profetizo libertação na mente, uma avalanche de libertação na mente, que o Espírito de Deus volta a ser o centro da tua adoração. Olha o que diz em Romanos 12, 9. Olha que doideira. Que o amor de vocês não seja fingido, que vocês odeiem o mal e sigam o que é bom. Paulo de novo falando. Paulo tratava algumas igrejas como crianças. Paulo chegou ao ponto de dizer: eu queria vos dar comida forte, mas não dá, eu tenho que dar comida fraca, vocês são crianças. E sabe o que a gente espera numa quarta profética? E eu pode ter certeza que não saí de Lajeado para passear. É com muita responsabilidade que eu libero essas palavras sobre uma igreja viva. Deus espera que nós aprendamos os seus decretos, e a nossa vida dê resposta a essa palavra. Num culto que nem hoje é muito fácil levantar as mãos. Botamos um perfume, uma roupinha, é muito fácil. Aí nós vamos para casa, nossas casas às vezes estão destruídas e nós somos crentes. Nós trabalhamos como meninos nos nossos empregos. Se a Bíblia diz que nós temos que trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor, quantos aqui se enganam porque trabalham mal? São péssimos profissionais. É que nem a cola na escola. Eu vou fazer uma colinha porque o que importa é a nota, não é o aprendizado. Olha que engano. Desde que eu tiro a nota para me aprovar, está tudo certo. Só que tu sai dali, tu não entendeu, é nada. E Paulo se preocupava com isso. A igreja Farol, até o nome Farol não é acaso. Que nome essa igreja Deus deu, que nome. Caraca, quando eu nem tinha igreja, eu fiquei sabendo o nome Farol, disse: cara, que nome, cara. Rapaz, o Farol é um troço bíblico, crente mesmo, o negócio é violento. Mas para que cidade de Campinas vejam o farol aceso,
não é uma luz em cima do teto, nem um abajur bonito como esse, ligado num culto, mas é os filhos do farol, saindo pela cidade, refletindo o Messias. Eu vou repetir: famílias refletindo o Cristo. Eles vão desejar vir até ti e dizer: da onde tu é? Eu sou um farol de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pais cuidando dos filhos, filhos respeitando os pais, honra dentro dos nossos dias, lealdade entre os homens. Aonde o Cristo bastou ele se aproximar, tu se rende. Chegou o tempo de vir para o culto e ir para casa, vir para o culto e ir para casa, vir para culto e ir para casa. Nós seremos o culto, nós seremos a casa. Onde nós estivermos, o Senhor pode chegar e nós vamos dar resposta. Aonde músicos bons como tem nesse lugar, ao invés de eles virem aqui e treinar uma hora antes os louvores para tocar bonitinho, eles vão construir nas Bíblias, na oração, na comunhão um com o outro, na preparação do caminho, Senhor. Aonde a intercessão, os irmãos não vão lá para orar salmos, mas eles vão se despedaçar na presença de Deus, reivindicando coisas que já é nossa por direito como igreja. A nossa igreja em Lajeado foi destruída, e eu quero estender a gratidão em nome do meu pastor para essa igreja. A igreja a qual eu vim é aquela igreja da caixa d'água, alguns devem ter visto o vídeo. Ela foi totalmente destruída. A minha cidade é a cidade onde tinha a van, que a van ficou embaixo da água, aonde apareceu aquele helicóptero tentando salvar pessoas. Essa é a minha cidade. Ela foi devastada pela mão poderosa do Senhor. Aí tem aqueles que vão dizer: mas como é que tu pode dizer que Deus destrói? Claro que Deus não destrói o homem, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer. Mas o Rio Grande do Sul era um lugar vaidoso, orgulhoso, prepotente. Eu não sei se tem gaúcho aqui, eu sou gaúcho. Eu sinto vergonha da postura que o gaúcho tem, ou tinha. Aí o Deus do céu pegou a pedra e atirou no pé da estátua, pá! Aí lá nós tivemos que receber baianos, cearenses, cariocas, mineiros, vindo em amor nos servir, e não foi para dizer, eles vinham com as botas de barro, limpar o lodo, e nós tínhamos que engolir seco. A única coisa que Deus permitiu nós fazer é organizar as tarefas, porque como nós conhecíamos o terreno, nós organizava e daí ficava ali pensando, não, vamos ter que botar a mão junto. Lá estava nós. Ali nasceu a igreja no Rio Grande do Sul. Eu vou pedir um favor para vocês. Orem pelos gaúchos. Eu não trouxe, mas eu vou dar um jeito de mandar para ti uma bandeira do Rio Grande do Sul para a sala de oração. Orem pelo Rio Grande do Sul. Nós só perdemos para o Piauí como o estado que tem menos crente. Do que nós se orgulhamos? Aí essa enchente fez a igreja vaidosa juntar os cacos, e que antes alguns nem se falavam, agora estamos dando a mão um para o outro, pedindo misericórdia para o Senhor. Chegou ao ponto dos padres da cidade oferecer as paróquias para os pastores fazer culto. Calcula, olha o que Deus faz. Os padres ofereceram as paróquias, para os pastores vaidosos. Agora, eu tenho a paróquia, ela não pegou água, tem alguns santinhos aqui, mas eu quero abrir a chave desse lugar para vocês cultuar a Deus. Deus tratando a noiva. Deus está trabalhando na igreja. Por isso que está difícil, porque Deus está trabalhando na igreja. A gente é pidão, a gente é feiticeiro,
faz oração de feitiçaria, a gente só quer as coisas, e Deus está dizendo: me procura, em mim tem tudo. Efésios 5, olha o que diz a palavra: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, volta um pouco, vivo como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todos os tipos de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre essas pessoas que fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Sabe aqueles pecadinhos, queridos, os de estimação, nesses dias não dá mais. Se tu é filho da luz, o próprio Deus vai permitir coisas acontecerem para te trazer o coração a esse lugar de clareza. Sabe os nãos que a gente recebe? É Deus. A sociedade espera uma igreja forte. Olha a ousadia do time adversário. E a nossa luta não é contra pessoas, é contra as regiões, é contra os príncipes das trevas. E como é que se vence as trevas? Sendo luz. Eu vou repetir. Não é tu dizendo Jesus liberta, é tua vida sendo refletida a imagem e semelhança do Messias. Quando isso acontecer, aquilo que tu declarar vai acontecer, porque o Pai se compromete com a verdade. Por isso que a igreja tem perdido espaço, meninos no lugar de soldados valentes, crianças como um exército com armamento pesado. É óbvio que o diabo chacota, agora eleva o nível. Eleva o nível. Seja santo para te ver se as trevas vão se aproximar. Ora mais. Jejua. Abre a Bíblia. O crente não lê mais, cara. Eu decorei tanto texto que para que eu vou abrir as escrituras? Para quê? Eu sei tudo. Estava falando com a pastora, ela é amiga do Marco Feliciano, que inspirou milhares e milhares e milhares lá no passado. O Marcos Feliciano, numa das mensagens, eu nunca vou me esquecer. Eu olhava Marcos Feliciano pregar, eu era um menino na fé, não sabia nada. Eu dizia: cara, esse cara aí, eu vou te contar, cara. Meu Deus do céu, o que é esse homem? E não era letra, era o que saía dele, me pegava por dentro e ia dividindo juntas e medulas e discernia todas as coisas dentro de mim. Quando eu ouvia aquele homem pregar com aquele suspensório, eu dizia: caraca, eu quero ser igual. Meu Deus, como é que se tornar um homem desse? E quantas vezes nas pregações ele dizia: quando as luzes se apagam, ali eu estou com o Pai aprendendo. Vocês estão ouvindo aqui o que eu estou falando? Igreja Farol é um tempo de renúncia, de arrependimento, de submissão ao Pai. É um tempo de reivindicar no Senhor pureza, como Davi fez no Salmo 51. Olha, Pai, cria em mim um coração, eu sou uma porcaria.
Eu na frente dos irmãos eu sou bom, mas onde ninguém enxerga, ali eu peco e eu tiro a tua glória. Deus, cria em mim um coração puro, transforma-me. Quantos aqui não lembra a última vez que dobraram o joelho? Cara, desculpa que eu vou falar, nós somos crente, mas o combustível da igreja é a oração. E quantos aqui não tem paixão por orar? Não tem mais. E nós, com anos de fé, irmãos, deixamos as trevas tomar conta. Quantos não lê mais a Bíblia? Para que eu vou ler? Salmos 1. Bem-aventurado o homem. Eu já decorei, eu não preciso mais. Aí os músicos daqui, que são os tangedores espirituais, desculpa, eu não os conheço, e obviamente não é uma indireta, mas a maioria deles estão vazios de Deus, só decoram musiquinha, e Deus está querendo tangedores, guerreiros, que adentram as regiões celestes, e ministrem o Senhor em amor, para que a glória dele venha através dos portais abertos dessas verdades. Tu não está só dedilhando um violão, uma guitarra aqui, cara, tu está tangendo as regiões celestes, tu está perfumando o arraial do Senhor. É isso que falta, chorar mais. Chorar um pouco mais, Farol. Vai ter que voltar a chorar. A gente ficou tão vaidoso, tão orgulhoso, que não é qualquer música mais que me arranca uma lagriminha. Eu não choro mais. Tem que ser um dia especial. Tem que vir alguém pregar especial. Oh, aleluia, Jesus, tu é lindo, tu é lindo. Vocês estão comigo aqui? O apóstolo Paulo, sabe como é que ele morreu? Declarando: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e a minha fé está guardada. Paulo, ele não cansava de anunciar as verdades que ele vivia. E aquilo que ele sentia que ele não conseguia vencer, ele também declarava, ele disse: olha, o que eu quero fazer eu não consigo, me ajudem. E o exército que Deus vai levantar nesses dias, eu não sei quem vai fazer parte, eu quero, é um exército santo e de obras justas do Pai, submisso à vontade de Deus, aonde quando Deus precisar tu está ali. Homens leais, sinceros ao Pai, convictos do que é o Evangelho. Não é precisar botar uma musiquinha de fundo para te sensibilizar, não. Tu já vem para a casa de Deus, e quando o banho, antes de vir para cá, a água está caindo no teu corpo, lavando o suor do dia, ali tu está dizendo: Pai, eu vou para a tua casa, eu sei que pode acontecer qualquer coisa, por isso que não leve uma noite como essa por surpresa, porque a qualquer momento entra um vento sobre essa casa. Se Deus vê verdade em nós, Ele transforma todas as coisas. Falta isso. Falta o despertamento. Falta paixão. É ou não é? Falta isso, cara. Eu digo que homem chora. Homem que é homem se expõe, levanta as mãos, ergue as suas mãos e dança e canta e adora. Crianças sensíveis, elas não vão estar mais nem aí para as coisas que pensam delas, elas vão ser do Senhor, e elas vão querer trazer os amiguinhos com a sua própria vida. Há uma revolução para ser feita. Eu não sei vocês, mas sabe o que eu sinto? Que o Pai está preparando um exército tão poderoso na terra. E não é um exército com espada e lança, não é esse. É um exército que
tudo que refletir desse exército vai glorificar o Cristo. Empresários milionários vão se levantar nesses dias, e o único favor é para a glória de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas vai fazer. Homens vão se levantar de uma forma ajuizada, responsável, e a sua conduta não vai mais ser os seus prazeres, ou as suas decisões, ou os seus caminhos. Antes, tudo o que fizer vai glorificar o Cristo, e a sua vontade vai prevalecer. Os pastores de vocês podiam estar muito bem lá em Pernambuco, ou até aqui em Campinas, com o arraial pronto, só subir o cajado. Não, ouviram a voz do Senhor. Começaram num porãozinho meio torto, entupiu o porão, agora abriu esse baita barracão, vai entupir o barracão, e se precisar vão para as ruas, porque não é o lugar, é a presença na vida da igreja. Louvem ao Senhor pela seriedade dos pastores dessa casa. Um casal de meninos, um casal que tem 2 filhos lindos, que poderiam estar aproveitando, e eles aproveitam, mas eles podiam estar gastando a sua saúde agora, nos benefícios da sua casa e do seu bel prazer, mas não, eles se desafiaram e estão aqui, gemendo no Senhor, construindo algo no Pai. E pasmem, alguns estão acreditando, e Deus vai fazer uma revolução por causa disso. Deus nunca dependeu do censo. Ele sempre olhou para homens sábios, que se submeteram a Ele, mesmo sendo reis, como Davi, arrancou a sua coroa da cabeça e disse: cria em mim. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada se não for comigo. Que o temor do Senhor invada essa casa, que o temor do Senhor invada as famílias desse lugar. Eu profetizo uma avalanche de confissão de pecados, que o Espírito que nos encoraja vai levar homens a se confessar às suas esposas, esposas a se confessar para os seus maridos, filhos pedir perdão para os pais. Homens líderes aqui vão ter que procurar os pastores e vão dizer: pastor, me perdoa, eu fui enganoso. Vão colocar as credenciais à disposição, mas eles, querendo viver a verdade, vão se expor, e o Senhor vai honrar. Pode ter certeza, é um tempo que chegou de uma igreja madura se levantar. Coloque-se de pé. Para encerrar, Filipenses, no capítulo 3, para mim Paulo, é incrível Paulo, e eu quero profetizar que esse discurso, ele vai te incomodar, não só na noite de hoje, mas no ano inteiro. Eu profetizo que esse discurso vai tirar a tua paz. Não preciso nem do amém de vocês para crer. Isso não é feitiçaria. Eu estou liberando que essa profecia de Paulo, ela vai tirar a paz da igreja madura, porque os que receberam a verdadeira circuncisão somos nós. Fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio de seu Espírito, e não nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Olha que tremendo. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, e se alguém pensa que pode confiar nelas, eu, disse Paulo, tenho ainda mais motivo para pensar assim. Eu fui circuncisado, agora ele começa a apresentar as credenciais que a religião pede. Eu fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era um fariseu. Eu era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto aos cumprimentos da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Paulo era irrepreensível, ele vivia na íntegra. No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora
por meio da causa de Cristo, eu considero como se não tem nenhum valor. Aleluia. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar o Cristo. A igreja que vai se levantar, ela vai se apaixonar de tal forma, que nada mais que tem na terra vai ter valor. E eu não estou fazendo apologia de tu ser um bobalhão, não ter nada. Eu quero que se levante os sábios, os ricos e os fortes. Mas como disse Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na riqueza, e muito menos o forte na força. Se algum de vós quer se gloriar, glorie-se nisso, e me conheceis, saber que eu sou Deus, eu pratico justiça e juízo na terra. Isso, diz o Senhor, eu me agrado. É tempo de ser maduro. Deus já acrescentou tanto em ti, foi tanto investimento em cima de ti. Para quê? Para te lidar com as coisas de Deus de qualquer maneira? Não. Hoje, nessa quarta profética, nós criamos aqui um altar de arrependimento, porque aquilo que está por vir é tão precioso e grande, que qualquer homem normal não vai botar a mão, porque se botar a mão, vai acontecer que nem aquele homem que quis pegar a arca e claque. A partir de hoje, farol, cada um no seu lugar. Olha aqui, olha como Pernambuco influenciou os irmãos. Esse tambor aqui, aleluiado, eu vou te contar, eu preciso comprar também. Quem é esse bichinho aqui? Esses tambores são crente, né? Eu vou encerrar. Já passou 7 minutos, nós vamos orar. Mas o que tem ouvido, ouça. Eu lanço um desafio para os crentes mais velhos. Aqui tem um altar de arrependimento e de uma nova aliança. Alguns vão ter que aceitar Jesus como Senhor, sendo crente velho. A outros, o desafio para que tu venha às fileiras desse exército e diz: pai, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu sou pequeno, o menor da minha casa. Deus está olhando as verdades em ti, Deus está dizendo: mal sabe tu, eu vou te municiar, eu vou te capacitar, a sabedoria do alto vai repousar sobre ti, e tu vai te surpreender que eu posso todas as coisas. Eu te convido aqui. E alguns que estão com as armaduras meio soltas, capacetes meio desbeiçados, a couraça tudo torta, sandália já não tem mais nem as alças, já estão arrebentadas. Vem se reposicionar. Hoje é uma noite de arrependimento aqui, Well. Tu como líder da intercessão, eu decreto que Deus vai te dar sabedoria tão alta para os teus intercessores, e Deus vai dar visão, e aonde o diabo pensava ter um ninho, ali se foi. Deus vai usar, vai dar estratégias, vai te levantar nesse lugar com um olho de águia, e vai ajudar os santos a se libertar de algumas coisas que o aprisionam na ignorância. Eu quero que tu vá para casa hoje orar. Vai para casa hoje orar. Eu sei que é uma igreja saudável, uma igreja de jovens. Essa igreja eu acompanho à distância, porque eu não tenho rede social. Mas eu olho alguns vídeos no YouTube e, cara, eu me alegro com esse lugar. Que lugar que me alegra. Um lugar tão jovem, 4 anos, 3 anos, não sei quantos anos tem. Um lugar que nasceu ontem. Mas como Deus tem prazer de estar nesse lugar. Mas eu vou desafiar vocês. Hoje nós vamos fazer um ato profético aqui. Nós vamos nos arrepender coletivamente do nosso mau caminho. Quem acredita que Deus está nessa palavra, então corra para o altar, o lugar que Ele ordena a bênção. E isso aqui é para o crente velho também. O problema é que às vezes a gente é tão arrogante que nada mais serve, e Deus não vai te obrigar a fazer nada. Vamos tocar?
Se tiver algum músico que também quer se arrepender, pode descer ali, nós ficamos sem música. Nós queremos o céu. As tuas lágrimas hoje vão atrair o Espírito, e o Espírito vai limpar a casa, e Ele vai municiar a casa, vai ferramentar a casa, vai adornar a casa. O Espírito de Deus está aqui, e Ele está trazendo a memória para alguns o que traz esperança. Tu já perdeu a alegria faz tempo, tu está em pé, a armadura foi penetrada, as flechas entraram, e tu está botando da esquerda ou da direita para te segurar em pé. Mas eu vou declarar, a mentira vai te levar à queda. Não brinque com o Espírito Santo. Se tiver que confessar pecado, confessa em pecado. Isso é o profético que precisa para a igreja. Arrependei-vos, porque o reino é chegado. Há um caminho a se preparar. O Messias vem. Ele vem buscar uma igreja cheia do seu Espírito. Que levantem-se faróis de verdade aqui, que vão brilhar como o sol da justiça. Eu decreto uma igreja tão forte, que Campinas vai vir dos 4 cantos. Eles vão vir, como tem vindo, tem gente dos 4 cantos aqui nesse lugar. Não é uma igreja bairrista, isso aqui é uma igreja da cidade. Vocês entenderam, isso aqui não é uma igreja bairrista. A igreja, a menor visão de Deus é a cidade de Campinas. Marquem o terreno, levante-se os luceiros de uma igreja madura. Deus vai fazer algo aqui. Eu vejo correntes sendo arrebentadas. Eu vejo cordas sendo quebradas, na autoridade do Filho de Deus. Eu dou uma ordem nas regiões celestes, todo espírito de influência maligna, bata em retirada agora. Toda prisão na mente, caia por terra agora. Todo peso de acusação de pecado, perca as forças agora, porque a palavra diz que não há condenação para aqueles que vivem na luz. Não há. Que levante-se os vigias, que levante-se os homens maduros, famílias maduras, em nome de Jesus, células fortes, replicando Cristo. Eu profetizo uma avalanche de células nessa casa. Eu profetizo células saudáveis, ao ponto dos pastores daqui perder o controle de tanta glória. E quando chegar nos domingos, vão ter que dar jeito de puxar a cadeira. Mas da onde vem esse povo? Da igreja que ilumina a cidade. Que os luzeiros da Farol se acendam, em o nome de Jesus Cristo. Sejam sábios na noite de hoje. Eu sei que Deus está sondando os corações aqui, e eu encerro. Surpresas vão acontecer a partir de hoje. Surpresas. Há um favor de Deus para tocar essa cidade, e Deus vai usar vocês. Quem crê assim, levante suas mãos acima da cabeça, declarem a grandeza de Deus em palavras, libere esse perfume de oração ao Pai. Isso, seja filho, libera o perfume, deixa o Espírito se agradar de ti. Ore mais, libere mais, leia mais, perfume o céu, e vocês vão ver a avalanche de Deus que vai acontecer aqui. Assim eu oro e abençoo e decreto para esse lugar uma grande onda de novidade do Senhor. Decisões sábias vão cair na mão dos seus líderes, em nome de Jesus.